Olá! O tempo voa para todo mundo e, de repente, os nossos pais, os nossos avós e até os nossos tios estão envelhecendo. Antes, a esposa, a filha mais velha ou até mesmo uma prima que eram responsáveis pelos cuidados daqueles que estão envelhecendo. Mas com a globalização, as mulheres foram para o mercado de trabalho e exercem longas jornadas. Quem já não ouviu falar da jornada dupla ou até tripla que uma mulher exerce? Então, como que ficam os cuidados das pessoas idosas? Eis que surge a ocupação cuidador de pessoas, que hoje é mais conhecida como cuidador de idosos. Mas você sabia que o cuidador pode cuidar de crianças, pós-cirúrgico, idosos e de qualquer pessoa que por problemáticas temporárias ou permanentes precisam de ajuda na realização de suas atividades do cotidiano? Como qualquer profissional, o cuidador deve ser registrado segundo a CLT e ele pode exercer as 44 horas semanais previstas em lei. Se tiver que exercer mais, tem que pagar hora extra. Também tem que ter 11 horas de descanso interjornada, além de uma folga semanal, no mínimo, e ter um domingo por mês, conforme prescrito em lei. E o salário não deve ser menor que o mínimo nacional ou o mínimo estadual, depende da região que você está. O cuidador é uma pessoa que cuida com zelo de uma mãe, que ouve com respeito de um sacerdote, que ensina com a paciência de um professor e que conduz com a delicadeza de um anjo, já dizia o poeta. E quem duvida? Quer saber mais? Acesse o nosso canal, curte e compartilhe as nossas informações. Até a próxima! E hoje a gente está aqui na Estação Atibaia, nesse lugar super gostoso, para falar da melhor idade, para falar de crianças, enfim. Porque a gente vai falar da Home Angels, que é uma empresa que cuida não só de pessoas da melhor idade, de idosos, né, mas também das crianças, de gestantes, de pessoas que passaram por cirurgias, enfim. Para trazer o quê? Qualidade de vida naquele momento, naquela fase da vida da pessoa. E a gente assistiu agora esse vídeo super legal, bem feito, super explicativo da Silvia, que também é da Home Angels, falando da importância de contratar um cuidador, que é o nome que a gente dá para essa pessoa treinada, capacitada, que vai acompanhar esse cidadão, seja ele criança, enfim, nessa fase da vida. E a Beth está aqui comigo, porque assim, legal a gente... Bem, quando a gente contrata a Home Angels, a gente nem precisa se preocupar com tudo isso, porque é um pacote, a gente já veio com um profissional super antenado, capacitado e tudo mais. Mas tá, ok. Mas como que a gente vai trabalhar essa questão na nossa família? Se trata da nossa mãe, com os nossos irmãos, enfim... Como trazer isso para a pessoa que está, de repente, necessitada, que às vezes não quer ajuda, acha que não precisa de ajuda. Então, são pontos fundamentais assim, que a gente tem que discutir sempre, que traz essa leveza desse assunto, porque é um assunto que está aí no dia a dia. Então, um prazer ter você mais uma vez. Falei bonito. Ana, falou bonito como sempre. Mas não é verdade? É um assunto que está no nosso dia a dia. A gente não quer falar, mas, gente... Às vezes é assim, uma mãe que teve um bebê prematuro e que não sabe lidar e que precisa de alguém para ajudar. Isso é do dia a dia, é da vida, não é? Com certeza. São fases que a gente passa e que bom que tem um profissional que pode estar com a gente naquele momento. Exatamente, exatamente. Eu acho assim, a gente encontra bastante dificuldade dessa forma com os idosos principalmente, Sim. Né, Ana? Porque... Em que momento, né, que a gente vai ter um cuidador em casa? Sim. Né? Como é que a família consegue identificar essa necessidade? E propor isso à pessoa também. Propor. Então, é uma situação bem delicada. O que eu diria, né, para a família? Ficar atento a determinados sinais, né? Então, assim, se é uma pessoa que sempre dirigiu e começa a se envolver em pequenos acidentes, se ela está em casa e ela se corta com frequência, né, ao realizar a sua alimentação. São comportamentos que vão mudando, né? Isso, se queima ao passar roupa, se vai identificando que
que é uma pessoa que tem um problema de diabetes, de pressão alta e começa a ter picos, né, de pressão, de glicemia, pode ser que ela não esteja tomando os medicamentos de forma adequada, pode ser por esquecimento, né? Então a família, ela vai identificando algumas coisas, né? Se o idoso ele começa a ter quedas em casa, então eu acho que esse é o momento de ter alguém que o acompanhe mais de perto, né? Agora, como convencer, né, essa pessoa... Como fazer essa proposta? Porque a gente até estava conversando aqui antes, que às vezes, assim, a gente tem umas coisas muito cristalizadas, erradas na nossa cabeça. O cuidador, então tá. Então o cuidador, a pessoa tem que estar num estágio muito ruim da vida, precisando e tal, de super cuidados. E às vezes não, às vezes dá para ter uma qualidade de vida melhor antes, né? Assim, às vezes, no momento, por exemplo, a pessoa mora sozinha, está em casa, vai fazer seu almoço, tomar aqueles medicamentos da manhã e tal. Num período do dia, ter um cuidador para ajudar naquele dia a dia. Não precisa estar num estágio. Ana, eu acho assim, a prevenção é sempre o melhor caminho, Sim. tá? Porque por que esperar uma pessoa vir a ter um acidente, uma queda, Sim. que a coloque numa cama, que lhe ofereça um processo cirúrgico, né? Então, se ela tem um acompanhamento de uma pessoa mais constante, ela não vai subir numa escada para trocar uma lâmpada, para subir num armário, para pegar um utensílio que está num lugar que ela não alcance. Então, assim, uma pessoa que vai auxiliá-la, né, a fazer as coisas e que ela não tenha problemas piores, né? Sim. Então, que saia com ela, que ela não vá ter quedas na rua, que ela tome os medicamentos de maneira adequada, Sim. que pode impedir, inclusive, que ela venha a ter um AVC, por exemplo, né? E que isso venha a acarretar problemas bem mais sérios posteriormente. Então, eu acho que a presença de um cuidador não é para quando ela já está com uma situação... Sim. É também nessas situações, mas não em só outros para momentos. isso. Eu acho que o cuidador, ele auxilia muito até em prolongar a independência, a autonomia dessa pessoa. Então, é trabalhar como prevenção. E como falar com essa pessoa? Olha, a partir de agora, que tal a gente ter alguém junto com você, te auxiliando nessas atividades? São tantos remédios, tantas cores, tantos horários. Isso é difícil, Ana, porque a gente cresce sendo sempre incentivado à independência, né? E alguém vira para você e fala que você, a partir de agora, vai ter alguém que fique na tua cola, né? Porque é assim que eles falam o tempo inteiro. Isso é natural que o idoso ele fique com raiva, que ele se sinta humilhado, que ele se sinta incomodado com essa situação. Então eu acho que assim, a família começou a identificar que essa pessoa está precisando de um acompanhamento mais constante, leve ele primeiro a um médico. Tá? Por exemplo, se a pessoa percebe que ela está tendo problemas com a visão, leve num especialista, num oftalmologista, por exemplo. Se, sei lá, ela está tendo os picos, como eu disse, de glicemia, leva num especialista ou num clínico geral. Converse com esse médico, porque o médico, muitas vezes, ele vai falar para a pessoa, olha, a partir de agora seria interessante que você tivesse um acompanhamento. E essa escuta vai ser diferente do que o filho falar. Exatamente, muito mais fácil às vezes um profissional falar do que o filho falar, né? Porque é difícil os pais receberem uma orientação, vamos dizer assim, né? É mais natural que a gente esteja habituado a fazer o que eles pedem do que a gente, né? Do papel inverso. Então, eu acho que contar primeiro com o auxílio de um profissional, né? Segundo, assim, optou por isso, vamos fazer uns períodos de experiência, um período mais curto, contrata alguém por períodos alternados, 2, 3 vezes por semana, por períodos, sei lá, meio período, um período aí de 6 horas, nos momentos mais críticos, né? Um momento em que ele vá tomar banho, se você percebe que ele está com problemas nas questões de higiene pessoal, ou assim, você percebe que ele está desnutrido, tá? Porque ele está com dificuldade para confeccionar os seus alimentos, ou ele está com problemas para se alimentar. Então,
pega um cuidador para esses momentos, né? Da higiene, da confecção dos alimentos, do cuidar das roupas. E aí ele naturalmente ele vai se acostumando com isso. Né? São as sugestões que eu daria para que ele fosse aceitando gradativamente a ideia de ter um cuidador. E o mais importante que a gente estava conversando aqui, que a gente se pega fazendo umas coisas erradas, né? E uma delas é, olha, se você não comer direito, ou se você não ficar assim, não fizer isso e tal, eu vou arrumar uma pessoa para ficar aqui cuidando de você, hein? Vou arrumar um cuidador, vou arrumar uma pessoa, fica ameaçando, né? O que cria uma relação horrorosa com esse profissional. E quando precisa de verdade, a pessoa tá... Mas isso não é verdade, viu, Ana? Porque, assim, às vezes, aceitar os cuidados de um familiar próximo, às vezes, Ana, é mais difícil do que um cuidador. Porque o familiar próximo, ele tem... as emoções coisas, envolvidas ali. Exatamente, que um cuidador, ele não tem. Ele vai desenvolver, assim, gradativamente um laço, né, com essa pessoa, mas ela não traz coisas prévias. Né? Então, assim, aí acaba que a relação fica muito melhor surpreendente. Sem aí a pessoa dúvida. fala, quando eu tô em casa, sei lá, fulano não faz isso. É só eu sair com o cuidador, ele faz, né? Aí a pessoa fica, ai meu Deus. Mas é porque é isso, né? A relação é uma relação nova, com outras coisas, com outras... É mais fácil aceitar, né? Porque você não traz aquelas mágoas que possam existir, né? Então eu acho que afastam aquelas coisas já construídas aí de anos, né? Exatamente. Isso mesmo, Ana. Tá bom? Bem, esse papo foi muito legal, mas assim, esse assunto é um assunto que, olha, a gente pode conversar aqui várias vezes, vários dias, e é inesgotável, assim, porque sempre tem casos e exemplos, né, que a gente vai usar. Então, a minha dica nós temos a Home Angels aqui na cidade de Atibaia, né, a Beth, e ela faz todo esse trabalho de conhecer a família, de conhecer a necessidade, de fazer uma sugestão, de planejamento, enfim. Então, se você se enquadra em algum desses casos, seja idoso, recém-operado, criança, enfim... Entre em contato, né? Converse, faça essa conversa, né? Sim, porque um cuidador capacitado é muito importante, Ana. E aí entenda melhor esse trabalho, né? E também como trabalhar isso junto à sua família, que às vezes 2 quer, 3 não quer e fica naquela coisa. E tem uma orientação que é possível. Sim, a nossa experiência é bem grande, pode ter certeza. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Ana. Até a próxima. Valeu.